E a outra coisa que o pessoal também se pergunta mesmo, como é que funciona mesmo, é o Médicos Sem Fronteira, né? Então, para onde é que se vai, onde é que eles estão, eles ficam o tempo inteiro, o médico vai para lá e fica morando lá, como é que funciona isso? Olá, meu nome é Antônio Caruzuco e a gente está começando mais uma vez o canal O Paciente. E hoje, de novo, eu serei o paciente para essa consulta com a doutora Maria Fernanda Oliva de Tânico. A doutora Maria Fernanda ela fez cirurgia geral na PUC, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Depois ela fez cirurgia do trauma no HPS de Porto Alegre. Fez cirurgia do aparelho digestivo de novo na PUC. Trabalhou durante alguns anos e nas suas férias, inclusive, no Médicos Sem Fronteira. Passou um ano na FAB, né, na aeronáutica aqui no Rio Grande do Sul, né, em Canoas. E hoje ela trabalha na urgência e emergência do Hospital Cristo Redentor, que talvez seja um dos maiores hospitais de trauma pesado do Rio Grande do Sul, né? Se não é o maior, é um dos maiores. E no HPS de Canoas, que também é um hospital de trauma violento, assim, de alta energia, né? Que recebe pacientes de vários municípios do Rio Grande do Sul, não só de Canoas, mas de vários municípios do Rio Grande do Sul. Recentemente a gente teve um evento, né, de enchente nesse hospital. O hospital ainda está se recuperando, digamos assim, né, e está aos poucos reabrindo para especialidades, né, e logo nós vamos voltar para o HPS de Canoas, né. Esperamos voltar para a nossa casinha. Se Deus quiser vai dar tudo Sim. certo. Então, doutora Maria Fernanda, como é que funciona para a gente chegar num trauma, atender um paciente com trauma? Normalmente, que tipo de paciente que vocês costumam atender tanto no Cristo Redentor quanto no HPS de Canoas? Bom, tanto os dois, né, nós somos referência, bem como tu já tinha dito, são dois hospitais que são referências para trauma no Rio Grande do Sul inteiro. A gente é dividido, né, se a gente for olhar assim, um mapa do Rio Grande do Sul, ele é meio dividido por hospitais, assim, Porto Alegre, melhor dizendo, por municípios, quem vai atender o quê. Porto Alegre, enfim, também, né, infelizmente a gente sabe que tem muita violência, seja ela de acidente de trânsito, como também violência interpessoal, que é facada, tiro, agressão, enfim, essas situações. Esses pacientes chegam de ambulância ou chegam por meios próprios também, muitas vezes dentro disso, assim, muitas vezes da agressão, teve uma briga na rua, ou trazido por familiares, como a gente diz, trazido por populares, teve uma briga na rua, levou uma facada, então ele é encaminhado diretamente para a porta, né, de entrada de um desses hospitais. Como tu falou, são dois hospitais de referência mesmo, assim, para casos graves, né? E a gente brinca muito porque se confunde muito a cirurgia do trauma com o traumato. Com traumato, né? Até fora aqui do estado do Rio Grande do Sul, acho que é um pouco mais tranquilo, porque a gente chama muito também de trauma, quer dizer, a gente chama muito traumato e fora muito orto, né? É diferente a definição. Mas a gente atende basicamente dentro disso, do pescoço até a virilha, tudo que for ali de acidente aí é conosco que tiver. Se for no tórax, na barriga, no pescoço, enfim, a gente está envolvido nesse atendimento, nessa primeira avaliação desse paciente principalmente. E geralmente nos pacientes mais graves também mesmo, que ele não fique definido num primeiro momento quando ele chega, esse paciente tem algo para a cirurgia do trauma, não, já nos chamam para que essa definição seja tomada em conjunto e a gente não perca tempo para avaliar ou para definir que exame que vai, o que vai fazer, se precisa de algum outro exame, enfim. E a gente ajudar também a chamar as outras equipes, né? No final a gente acaba, né, enfim, né, mesmo sendo meu paciente agora, mas como traumato a gente sempre acaba trabalhando muito, especialmente nos acidentes, né? A gente trabalha junto a definição de quem vai primeiro, o que tem que fazer primeiro, né? Também isso é muito importante definir dentro da gravidade do paciente o que a gente tem que resolver antes, né? Então, isso, e a gente trabalha com várias, né? Com várias especialidades aí. O paciente, normalmente, a gente não sabe, né? Nós, como pacientes, a gente não sabe, estatisticamente falando, né? A gente fica muito com medo daquelas doenças, aqueles problemas que mais matam.
né? A gente aprende que normalmente assim, o câncer, né, as 3 primeiras normalmente é câncer, né, problemas cardiovasculares, né, problemas, o AVC, o infarto, mas as causas externas, né, elas estão entre as primeiras, né, e normalmente são os traumas, né, o acidente de carro, acidente de moto, que é muito comum, né, ou até problemas com arma de fogo, né, e outros problemas também aqui no Rio Grande do Sul, né, facada, eventualmente acidente com fogos de artifício, né, e então a demanda que chega para esse tipo de hospital para vocês é muito grande, né? Sim, a gente pega, é bem como falou, assim, são vários tipos de paciente. O que o pessoal muito confunde, quer dizer, confunde não, a gente fica muito naquela coisa do câncer, das doenças cardiovasculares, infarto, derrame, como sendo a coisa mais dramática, mas quando a gente vai pegar uma faixa etária, que é a faixa etária jovem, que a gente fala ali dos 18 anos em diante, até os 40, 45 anos, é uma faixa etária que produz, a gente sabe também que isso é muito importante, o trauma entra como maior causa de mortalidade, maior causa de morte para essa faixa etária. E não só quando a gente pensa nisso, também de morbidade, o que acontece? Um paciente que sofre um acidente de 20 anos, que sofre um acidente de moto, uma situação grave, que quebra uma perna, que quebra as costelas, que faz uma lesão do baço, ele fica em recuperação o quê? 6 meses, no mínimo. Ele sai, ele recupera, ele vai ter condições de voltar a ser ativo novamente, mas ele fica 6 meses, no mínimo, para poder fazer tudo isso. Então também isso tem uma questão de não só de número absoluto ali, morreu, mas o quanto isso gera, né? O quanto isso gera de sofrimento também, para a família, tudo que vai estar junto na recuperação, da questão financeira para aquela família também, de tudo isso é envolvido. A gente também atende muito acidente de trabalho, né? Porque quando a gente pensa, todos esses hospitais, alguém está num andame e caiu, esse paciente vem pro Cristo também, vem pro HPS. Agora que a gente teve, enfim, essas chuvas, essas chuvaradas, todas essas ventanias, vai consertar o telhado, caiu, também eles vêm. Então, assim, são pacientes que a gente chama de politrauma. Por quê? Eles são várias partes do corpo que foram Vários afetadas. traumas num corpo só. Vários traumas num corpo só. Então, por mais que muitas vezes a estatística falhe um pouco, a gente sabe que é ruim isso aqui, porque o dado do câncer e do infarto é mais fácil, é mais palpável. Mas esses pacientes, eles muitas vezes se perdem em insídios porque só está marcado uma fratura de perna ou fratura de arcos costais, das costelas. Então, assim, mas a gente vai ver o que realmente causou isso. É o acidente de trânsito, é a queda do andaime, é a queda do telhado que estava para consertar, é o acidente de carro numa rodovia. Então, por que é isso assim? Porque esses hospitais, eles são muito importantes e quando esse paciente chega, qualquer um de nós que chegar num acidentado, num desses, a gente praticamente não tem um nome. A gente é um paciente, e não é ruim isso, a gente acha que isso é ruim, não. Por quê? Porque independe de assim, a gente tem que tratar baseado no que aconteceu. Foi um acidente de moto versus caminhão, bom, a gente arregala o olho e vai, porque a gente sabe da gravidade, independente de ser o Zuco ou de ser a Maria Fernanda. Isso é uma coisa importante também, porque esses hospitais, eles são as referências. Eu prezo muito pela minha especialidade, prezo muito, acho que também, por trabalhar nesse hospital com especialistas exatamente por isso. Porque a gente não é um momento que a gente não escolhe o nosso médico. É um momento que a gente, como paciente, fica extremamente fragilizado, porque a gente é colocado vulnerável, porque a gente é colocado dentro de uma ambulância. Muitas vezes, algumas vezes está inconsciente, mas a gente tem que ir para um hospital que tenha esses médicos à disposição, essa equipe toda preparada, que está acostumado. A gente sabe que a batida de emergência é uma batida diferente, assim, é aquela coisa dos 3 da manhã, levantou, sala vermelha, levanta como se fosse 3 da tarde, 3 litros de café depois, assim. Então, a nossa batida é um pouco diferente do que numa cirurgia programada, em que a gente senta, conversa, olha, teus riscos são esses. Tu pode escolher, talvez, não fazer, do que numa pode escolher o situação médico. tu pode escolher o médico, aquela hora não. Então, é uma hora que a gente tem que não é um momento em que tu possa escolher, mas, ao mesmo tempo, é bom saber que tem gente bem preparada nos nossos hospitais, né, de referência aqui do estado, que tem gente bem preparada para atender. Porque isso também é uma coisa que o pessoal
eu acho que tem um pouco de medo, assim, que acha que... a gente sabe, né, por tudo que vem de mídia, enfim, mas essas emergências, tanto a do pronto-socorro, de Canoas, que eu brinco a nossa casinha lá, quanto do Cristo, a gente está com gente muito bem preparada e acostumada, né, a esse paciente, né, não é... Ali todo mundo tem uns cabelinhos brancos já de trabalhar em emergência. Ali nesse hospital, o pessoal que trabalha lá tem bastante experiência, né? O meu filho costuma perguntar por que eu tenho que ir pro plantão, né? Quando eu saio pro plantão, às vezes final de semana, sábado, domingo, sábado de noite, né? Da tardinha, tá se preparando para ficar em casa, comer uma pizza, eu vou pro plantão sábado de noite, né? E eles me perguntam, por que eu tenho que ir? Né? E a resposta é porque se eu me machucar, eu quero que alguém tipo eu esteja lá para atender. Se alguém se machucar, alguém vai ter que estar lá. Hoje sou eu, né? Outro dia outro colega. Mas tu estava falando, né, em relação à formação, né, que os colegas têm bastante formação. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre a tua formação. Né? Tu fez faculdade aonde? Eu sou formada pela URGS, Federal do Rio Grande do Federal Sul. do Rio Grande do Sul, né? Esse ano faço 20 anos de formada, agora dia 3 de dezembro. Já tem um tempinho aí. Já tem quase cabelo branco. Já é uma guriazinha, né, eu diria, também. Começando com a experiência. Então aí fica 6 anos de medicina. 6 anos de medicina. Com 6 anos de medicina, tu não tem nada, tu não tem um conhecimento ainda em relação à cirurgia geral, cirurgia do trauma. Tu teve uma noção. Como todas dentro da área, né? Hoje a medicina ela está muito ampla, assim, Sim, muito... Tu te forma como médica. Forma como médico, um generalista, assim, que, enfim... E aí o que tu fez? A gente faz a prova, né? Prova para residência. Na minha época eram 2 são provas, né? Todas essas 3 foram provas, né? Fez um outro concurso. Um outro concurso, né? A gente passa o vestibular, 6 concurso. anos, encerra a faculdade, acha que terminou. Não, vem mais um concurso que é prova de residência e, na verdade, o funil... Vai funilando. Começa a pegar. O número de vagas não é suficiente, independente da especialidade. Sim. A gente sabe que hoje o número de vagas de residência não contempla todos os formandos, independente. Nem naquela época. Nem, muito menos assim. Muito menos. Hoje ainda tem mais vaga do que tinha antes. Hoje tem mais vagas. Se abriu mais vagas, mas também se abriu mais faculdades. Enfim, tem um excesso aí de formandos. E aí, então, na minha época, eram uns 2 anos de geral, porque eu digo porque hoje já mudou, hoje a cirurgia geral são 3 anos, mas quando eu fiz foram 2 anos de cirurgia geral. Na PUC? Na PUC, no Hospital São Lucas. Aí depois faz mais uma prova, termina, faz mais uma prova, e eu passei para fazer cirurgia do trauma, que seria que a gente chama do R3 do trauma, né? Seria o 3º ano de cirurgia geral, específico em trauma, né? Em cirurgia do trauma, dentro do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que também é um dos hospitais, né, de centro de referência aqui do estado. Aí eu terminei e ainda fui fazer mais 2 anos de aparelho digestivo, que aí são cirurgias mais complexas, né, do trato gastrointestinal. São cirurgias geralmente já com um pouco, naquela época já mais vídeo, então um pouco de vídeo avançada, videolaparoscopia, né. Patologias diferentes. Sim, geralmente são as cirurgias mais complexas, geralmente ligada a câncer, né, quando a gente vai para cirurgia para tumores e também era, na minha época, né, muito da bariátrica também, que tava, isso eu falo... Sim. 15 anos atrás, estava vendo algumas mudanças da bariátrica, entrando mais na cirurgia por vídeo, até são hoje, antes só tinha um tipo de cirurgia, hoje já tem outro que estava começando naquela época. Então, e depois disso, então foram 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência. Aí eu terminei e aí eu resolvi que eu ia, como tu já tinha falado, né, vou campear o mundo. Aí eu passei praticamente esses 2 anos aí saindo em projetos, né, com a organização não governamental Médicos Sem Fronteiras. Aí dei uma rodada aí pelo mundo. Isso aí tu fez quando tu terminou a residência? Isso. Tu já era cirurgia do trauma e da cirurgia geral? Isso. E cirurgia do aparelho digestivo também, já é o último ano. E como é que foi essa experiência, assim, com Médicos Sem Fronteiras, assim? Como é que tu chegou neles, assim? Porque a gente escuta... tu tem 2 experiências, né, na tua vida aí que nós, pacientes, a gente costuma ver nos filmes. Sim. Né? A gente vê nos seriados ali aquela emergência ali de paciente chegando ali
necessitando de uma cirurgia de urgência. Às vezes o paciente, claro, eles encenam muito, né, na seriado e tal, mas é aquilo ali que chama a atenção, né? A gente, um dos seriados dois dos seriados mais vistos, assim, de todos até hoje, né, é o ER, Sim. né, que é uma emergência. Uma sala de emergência, né? sim. E um outro ali, que eu nem me lembro o nome, mas era da área médica também. Né? Eu vou dizer que eu vou pegar um mais antigo, que era o MASH, que é um seriado dos anos 70, que foi baseado num filme, que ele exatamente era sobre um grupo de médicos na Guerra do Vietnã. Que MASH era o nome da... Agora me faltou o nome, mas era da guarnição, que era a guarnição médica. Exatamente, é uma série de piadas, enfim, mas ele é um dos primeiros seriados médicos, assim, que fala assim, sobre o atendimento de urgência, porque é um atendimento de guerra, né? E a outra coisa que o pessoal também se pergunta mesmo, como é que funciona mesmo, é o Médicos Sem Fronteira, né? Então, para onde é que se vai, onde é que eles estão, eles ficam o tempo inteiro, o médico vai para lá e fica morando lá, como é que funciona isso? O que acontece? São vários... Depende para onde, né? Depende para onde, depende da área que vários vai planos atuar. deles. Exatamente. São várias frentes, quando a gente olha, são várias frentes de atuação. E depende muito também da área, né? Então, a minha área, óbvio, é cirurgia e cirurgia de emergência. Esse é o meu chão, assim. Então, eu acabei indo para locais de conflito armado, porque é onde eu trabalho, né? Então, É a tua formação. É a minha formação e é onde eu trabalho, urgência e emergência. Mas tem outros projetos que são considerados, que eles chamam de projetos de longo tempo, como projeto de HIV, como projeto de desnutrição em alguns países bem específicos, projetos também de reconstrução, quando a gente fala de plástica, de cirurgia plástica reconstrutiva também. Mas isso tudo depende, assim, então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo e quais são as necessidades, e aí depende muito do tipo de médico, ou para que sejam projetos de longo tempo ou projetos emergenciais também. No caso, o primeiro que eu fui foi depois do terremoto lá de 2010 do Haiti, que foi um caos, uma catástrofe, enfim. Até hoje não se sabe muito bem com o número de mortos, mas estimado entre 100 a 200 mil mortos, porque é um país muito pobre, é difícil ter essa estatística, tem uma série de complicações. E essa foi a minha primeira missão. Então eram cirurgias, eu não vou dizer mais que de emergência, porque eu já cheguei com 30 dias mais ou menos pós-terremoto, mas ainda tinha muita coisa relacionada ao terremoto. Muito debridamento, muito curativo para ser feito, várias. Então, coisas não foi aquele paciente que morreu num primeiro momento, que esses são os mais graves, né? Mas são aqueles pacientes que ainda têm sequelas e que ainda estão em reabilitação. Então, assim que eu fui no primeiro momento, e dentro de tudo isso, né? Passou um momento de caos mesmo do país, a vida voltou ao normal e todo o resto volta ao normal, né? Então, os acidentes, todo o restante do país voltou a funcionar, mais ou menos no período que eu estava lá. Eu fiquei aí 3 meses nessa primeira missão. 2010. 2010. Isso depende muito, assim, o tempo também para ficar, é o quanto eu tinha disponível, porque naquele período eu estava decidida a trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras por um período X, então eu não tinha nenhum vínculo aqui. Diferente de hoje, que eu tenho os meus 2 vínculos, e que aí eu vou e faço, enfim, projetos de 1 mês, agora mais ou menos nas minhas férias, né? Mas aí então tudo depende, assim, depende da área, depende, mas mesmo eu sendo cirurgiã, eu disse assim, olha, eu não quero área de conflito, eu tenho também essa chance de poder dizer assim, olha, não quero ir pro meio da guerra, eu não me sinto tranquila, eu não consigo desenvolver meu trabalho, bom, tudo bem, tu tem esse poder de dizer para onde, não é que bem tanto para onde, mas para a área que tem interesse em trabalhar. E qual foi a outra vez que tu foi? Tu foi uma vez só? Não, para o Haiti, por exemplo, eu fui 3 vezes. Eu fui essa pós primeiro terremoto em 2010, aí depois eu voltei em setembro de 2011, ainda o mesmo caos, mas o hospital já estava com outras características também, já era um hospital para atendimento de
de urgência e emergência mesmo. Já tinha sido meio que reconstruído, assim. Na verdade foi um hospital todo de container construído pela organização nesse mesmo local, com o intuito de, enfim, repassar isso ao governo ao Ministério da Saúde do país, né, e que eles assumissem esse hospital e dessem a continuidade. E aí eu voltei de novo em 2021, quando teve um outro terremoto, mas mais ao sul da ilha, né, mais ao sul do país. E aqui a gente ainda estava meio caótico, porque era pandemia ainda, a gente estava no final da Covid-19, mas a gente ainda estava com uma série de restrições. E aí deu terremoto no período que começou as minhas férias. E aí eu disse, olha, tô livre, só tem que ver organizar bem como é que a gente faz para ir, né? Porque não era tão fácil assim o deslocamento, tudo, enfim. Aí pro Haiti foram essas 3 vezes, eu fui também pro Paquistão, isso também em 2010. A gente, quando retoma lá Paquistão 2010, eu falo o Osama Bin Laden ainda era vivo e ainda era uma zona de conflito talibã, ainda que era enfim, né, o que depois foi o Estado Islâmico durante um período. O Talibã era o grande temor, né? Por questões de ataques suicidas, enfim. Então, isso era ainda uma zona de conflito, porque era fronteira com o Afeganistão. Mas, no Haiti não tinha zona de conflito, né? Não, tinha também. É que ali estava muito ainda pós-terremoto, as coisas estavam se ajeitando. Hoje o Haiti está um caos, assim, com relação de conflito, de praticamente, não vou dizer uma guerra civil, mas assim, um conflito pesado interno ainda. Tem uma série de restrições. Quando eu fui já em 2021, a gente tinha uma série de questões de restrições de movimentação, por segurança mesmo. Essa organização tem bastante, assim, uma preocupação com a segurança nesse sentido. A gente é restrita a movimentação, a gente trabalha no hospital, a gente tem coisas, mora perto, né, tem uma condição até boa, assim, que é exatamente para tentar diminuir esse estresse de não poder, talvez, sair para jantar, de não poder passear. Não é para passear, né? Não é umas férias que tu vai para passear. Não. Tu vai para claro, servir. Sim, mas não é que, claro, dependendo da situação, por isso que, assim, no Haiti eu fui essas 3 vezes. A primeira vez ainda estava muito caótico a questão do terremoto e por um período eu era a única cirurgiã que tinha no projeto todo, então eu não saía, eu estava sempre perto, eu estava sempre de sobreaviso, né? Porque podia chegar um paciente, enfim. E acho que foi praticamente 1 mês e meio de sobreaviso, né, à disposição do projeto, né, do hospital. E aí já uma outra vez eu tinha outros colegas e cirurgiões também, e a gente conseguia, por exemplo, ir para praia, tinha essa possibilidade de conhecer. E tem praias belíssimas, porque a gente fala uma parte do Caribe que é voltada ainda para dentro do mar do Caribe, então tem menos furacões, é belíssimo, assim, é muito bonito mesmo. Então a gente podia ter isso também, tá? Pegava um domingo, podia fazer. Agora já não tem, porque a situação de segurança do país não permite. Então tem essas variações. E depende muito, né? Isso depende do período, depende do país, depende da situação. O Paquistão também, não era uma situação que eu podia estar passeando na redondeza, assim. Mas sempre fui muito bem tratada lá, não tenho nem o que dizer, assim. Como é que vocês vão até lá? Tem algum avião, assim, que é do Médicos Sem Fronteira ou é voo normal? Geralmente é voo normal, né? Enfim, voo comercial, chega até geralmente a capital do país, né? E ali da capital vai para algum projeto, aí depende, pode ser de avião. Para o Haiti, dessa última vez eu acabei indo de helicóptero, porque era o que eu conseguia pousar, por uma série de questões. E da última teve também eu fui para a República Centro-Africana, que é numa localidade no meio da África mesmo. Eu brinco porque é autoexplicativo o nome. Então tem aviões turbohélice, então se pousa em aeródromos, né, que é só uma pista de pouso, que depende muito, se estiver chovendo muito já não pousa, troca o voo, enfim, e aí pousa ali. Tudo depende, assim, depende muito do país, tudo depende, pode ser carro, mas geralmente
para a capital vai de voo comercial normal. E aí da capital a gente vê como é que faz para chegar. E no Paquistão, assim, o que era qual era a missão? Era o que tinha Porque acontecido. no anterior, no Haiti, tinha um terremoto, Sim. né? E aí ali era o que, assim, no Paquistão? O que tinha acontecido, nessa época que eu fui, o que aconteceu? Era uma região, era no pé do início da cadeia do Himalaia ali, então era uma região de conflito ainda e o governo federal resolveu fechar todo um hospital para fazer uma reforma e construir um novo. E isso ficou uma zona completamente sem assistência, uma zona de uma população de risco, uma população vulnerável. Então, o foco inicial para este projeto era a saúde materno-infantil, porque a gente fala lá infelizmente, de alto, eu não vou dizer, não sei os números, mas comparado com o restante dos países, é um dos maiores índices de mortalidade materno-infantil, é o Paquistão, por falta de assistência mesmo. Então, o foco era ter ali, a gente trabalhava num bloco, a internação era separada do bloco cirúrgico, mas a gente estava ali que era bem para dar o suporte para a maternidade mesmo. E aí fazer as outras coisas, de cirurgias eletivas também, de hérnia, enfim. Atender alguma coisa que acontecesse também. Então era um período, como época de chuvas, então muita malária também é comum naquela região. E aí a gente ia atendendo dentro disso, assim. Mas o foco mesmo era ter uma equipe cirúrgica para a saúde materna. Porque são características de população, então assim, é muito difícil a mulher ter um acesso, principalmente a cesariana não é bem vista, é muito dizer isso. A gente sabe que uma cesariana bem indicada, a gente salva a vida da mãe e da criança. Então era exatamente estar ali para poder dar essa proteção, ter uma equipe cirúrgica para isso. Isso no Paquistão? Isso no Paquistão. E no centro da África? Lá o que tinha acontecido? Também era tinha tido uma guerra civil uns 2 anos. Eu fui em 2015 e 2016. 2013, 2014 teve uma guerra civil muito importante entre diversas gangues ali. E era uma região no meio do país. E um hospital foi completamente destruído, foi tirado todos os equipamentos, enfim. As pessoas também não quiseram, as pessoas fugiram. Então, quando acalmou um pouquinho esse conflito, se entendeu que era de colocar um hospital para se retomar esses atendimentos. Ele até era um hospital universitário, então a gente recebia estudantes de medicina dos últimos anos da faculdade, né, deles, que era na capital, em Bangui, então eles passavam lá o seu estágio, seu internato, né, e é um pouco diferente a formação deles, eles consideram até eles consideram o clínico com habilidades cirúrgicas, então, de novo, é diferente da nossa formação aqui. Por quê? Porque eles não têm um programa de residência em cirurgia geral. Então, para pelo menos saber um médico, vamos pensar assim, talvez da década de 50, em que tem uma noção básica para tudo. Então, tanto atender clínica, como fazer alguns procedimentos cirúrgicos, como apendicite, gestação ectópica, né, que é aquela gestação fora do útero, que a mulher sangra, fazer uma cesariana também, uma hérnia, que são as patologias, né, as doenças mais comuns, assim, e que matam, né? E que matam. Então, que ter alguém ali capacitado para isso. Então, também tinha... Então, de novo, é ter um médico ali, um cirurgião, né, para atender essas demandas, né? Tanto da maternidade, está disponível para a maternidade, né? Como também tinha bastante hérnia, tinha hérnia encarcerada, né, que quando ela tranca, também o abdômen agudo, né, que é quando tem uma infecção dentro da barriga, uma coisa disso, que é cirúrgico, né, então também é um pouco para isso. E aí nisso eu me metia um pouquinho na tua área, porque a gente também tinha as fraturas, então o mínimo de imobilização, redução, também ter conhecimento. A gente não fazia nada além, mas já estabilizava, reduzia, pelo menos se era uma fratura exposta, já começava com antibiótico para poder encaminhar a um serviço que não é tão perto, assim, muitas vezes levava 24 horas para que esse paciente pudesse ser encaminhado para fazer o seu tratamento, né, cirúrgico da fratura. Tu falou que foi agora em 2021 também. Sim. Isso foi para Haiti de novo. Foi para Haiti de novo. Tá.
Essa foi a última vez que tu foi? Essa foi a última vez. Tá. E se, por exemplo, tivesse um médico agora que ele quer ir para o Médicos Sem Fronteiras, assim, como é que funciona isso? Como é que tu chegou lá? Eu não Provavelmente sei se não seja o mesmo método de Sim, hoje, né? Deve ter aí já uns 14, 15 anos. uns 15 anos Como é eu que fiz. funciona, assim? Tem um processo de seleção, né? Isso tem tudo na página, né? Na página deles, né? Do MSF, tem como fazer. O que eu sempre digo é quais são as habilidades que a gente tem que ter. Claro, que são as habilidades técnicas dentro de cada um da sua área, né? Enfim. Mas também a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter as habilidades não técnicas, né? Que é saber entender um pouco o contexto, se adaptar, a gente tem que se adaptar rápido às situações, porque, óbvio, eu saí de uma formação, imagina, da federal daqui, aí eu fiz 5 anos de residência em hospitais de referência, e talvez o que eu vou encontrar dentro de um pós-terremoto. Então, também entender isso, né? O que eu vou encontrar de material, o que tem. Então, a gente entender que talvez eu não vá ter tudo, mas eu vou ter tudo o que eu preciso. Talvez não aquele fio ultra top que eu queria, que eu estava acostumada, mas o outro que eu tenho também é bom e também funciona. Então, essas coisas a gente tem que entender. Entender o contexto também é muito importante, assim. Entender que lá a gente faz parte do projeto. Eu sempre digo que lá eu não sou a Maria Fernanda. Lá eu sou a cirurgiã dos Médicos Sem Fronteiras. Por quê? Porque eu tenho protocolo, eu tenho que seguir protocolo. Eu faço parte de um contexto e eu tenho que manter o bom nome. Claro que em todos os locais a gente sempre bota o bom nome da instituição. A gente sabe que fazendo um trabalho sério, o nome também se mantém sério da instituição, mas mais do que nunca a gente tem que manter o bom nome da organização. Porque isso é segurança. Isso nos dá... Isso faz com que a gente fique muito seguro para continuar trabalhando, para que o projeto continue. Porque as pessoas confiam na gente mais do que confiam não na Maria Fernanda, mas os Médicos Sem Fronteiras trouxe uma médica cirurgia brasileira porque ela é da mesma qualidade que todos os outros. Então a gente sempre mantém esse bom nome. E queria perguntar, eles fazem algum tipo de treinamento quando, por exemplo, te escolheram para ir, né? Como é que funciona? Eles te oferecem assim, nós estamos funcionando aqui e acolá, né? E aí tu escolhe onde tu vai, por exemplo, nós temos o Haiti, Paquistão e no centro da África, entende? Ou tem algum lugar, hoje, neste ano, 2024, nós estamos só em tal lugar, né? Sei lá, Ucrânia. Sim, né? Estamos na Ucrânia. Sim. Né? E aí lá... Tu acaba indo para lá, eles te dão algum tipo de treinamento, assim, para como lidar lá, alguma coisa, se tiver em algum momento de atrito lá, na guerra, como é que funciona isso? É que também, né, tudo um pouco depende, assim, quando eu fiz lá a seleção, eu fiz em 2009, então a gente faz eles explicam também como é que funciona tudo. Alguns colegas que foram depois de mim um pouquinho, fizeram o que eles chamam que é a preparação para a primeira partida. Então eles dão um curso realmente para explicar como é que funciona, umas coisas que não são técnicas, mas para mostrar como é que é a vida, né, na organização durante aquele período. Eu não fui, mas para mim foi uma coisa assim, tipo, eu tinha terminado a residência, eu estava querendo ir e aí eu sempre brinco assim, me ligaram, era sexta-feira de carnaval, era quinta-feira do carnaval, eu indo para Floripa, porque eu não sabia, eu dizia, olha, eu posso, mas eu tô indo agora com a minha amiga dentro do carro, nós estamos indo passar o carnaval, e aí ele disse, não, tu pode sair, enfim, quando voltar, dá tempo para tu te preparar uma semana. Eu disse, não, beleza. Eu nem questionei muito, mas era porque eu queria ir, né? Era Pro Haiti, daí? Sim, eu tava esperando. Existe um certo cuidado hoje, especialmente em não colocar o que a gente chama de primeira missão em locais de muito conflito, mais complicados, talvez, mas tudo depende da necessidade, porque daqui a pouco é uma primeira missão, mas que já tem uma cancha maior, assim, porque também precisa, sabe? Então, mas é um pouco delicado isso, assim. Se tenta não colocar porque já é uma zona de conflito, já tem um estresse externo e mais um estresse
de tu tá aprendendo como as coisas funcionam, então talvez a chance de burnout, né? A chance de muito estresse e de pifar é grande desse funcionário, né? Mas essa pessoa que está lá trabalhando, sim. né? Queria te perguntar também, assim, juntando um pouco tudo isso, né? Junto com o Médicos Sem Fronteira, o Hospital Cristo Redentor, o HPS, né? Esse tipo de trabalho, digamos assim, né? Talvez possa, não sei não sei se é preconceituoso isso, mas a gente não imagina uma mulher fazendo, né? Tem que ter um perfil de acordar às 3 ali com alguém te chamando, um paciente está morrendo, e tu vai ter que acordar ali, tu vai ter que levantar, né, às 3 da manhã, num plantão, né? A gente fica visualizando assim um homem meio que levantando e indo para cirurgia. A gente visualiza quando tem que naquelas cenas assim que tem que abrir a barriga meio na urgência e tal, a gente visualiza um homem. A gente, quando vê alguém indo para um cenário de guerra, né, com Médicos Sem Fronteira, a gente visualiza um homem. Como é que funciona isso para ti? Assim, tu teve algum tipo, na tua formação, assim, tu teve algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Hoje eu imagino que não tenha mais. Ou tem, assim, ou teve em algum momento. Como é que funciona isso, assim? Claro, né, como eu disse, eu tô formada há 20 anos, né? Faz 20 anos que eu entrei no meio cirúrgico. Mas sim, isso não, sem dúvida, né? Isso ainda tem alguns estereótipos, né? Mas quando eu entrei, quando eu entrei na faculdade, a maioria dos alunos eram homens, né? O que já mudou ao longo até de quando eu estava durante 6 anos e que começou a entrar parelho. E hoje em dia a gente sabe que as turmas de medicina, elas são 60%, 65% mulheres ou mais até dentro. Então é óbvio que vai ter. Hoje a gente olha dentro das turmas, né, de residente de cirurgia, no mínimo metade é mulher. Então é óbvio que a gente vai ter mais mulheres assim. Eu no HPS, se eu não me engano, a primeira turma de residente do HPS é de 92. Eu sou de 2007. 92 ou 93. De 92 a 2007 se formaram 4 mulheres cirurgiãs do trauma. Se eu pegar de 2007 a hoje, que é um tempo menor, a 2024, né, que são 17 anos, todos os anos praticamente tem mulheres cirurgiãs do trauma se formando. Então teve essa mudança. Essas características, até porque antes era, entendeu? Então, óbvio que algumas vezes a gente ouviu coisas, ainda se ouve coisas não muito de pacientes. Assim como enfermeiro, né? A gente visualiza que tem a brincadeira da enfermeira bonitona e tal, a gente não visualiza o enfermeiro. Né? A gente, normalmente enfermeiro a gente até acha estranho, fala, tem um enfermeiro e tal, normalmente uma enfermeira. Né? Mas essas são coisas que a gente vai, entendeu? Na verdade, pro início de 1900 e hoje a coisa já mudou bastante, assim. Mas por que eu digo assim? Porque mudou muito, Mudou porque a gente também se impôs para que isso mudasse. Ainda tem? Tem. É comum? Não é. Entendeu? Acho que ainda não tem. Durante o início da residência, era claro, tu olhava, eu me formei com 24 anos. Então, uma guriazinha, né? E tu tá dizendo, olha, nós vamos lá abrir tua barriga. Não, vou ter que abrir tua barriga agora. Oi? Sim. Como assim? Sabe, ainda tem aquela coisa ainda do popular. Mas hoje é uma questão claro que eu com 20 anos de formada, eu já sou mais macaca velha para isso. Então, assim, já sabe quando já tá sentindo que existe e o tipo não é de imposição, mas como tu se apresenta, isso também modifica. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. 6 anos de faculdade, 5 anos de residência e mais 15 anos trabalhando. Então, assim, a gente são muitos anos de aprendizado. Aprende na marra. Aprende na marra, mas basicamente eu estou na medicina desde 1998, que foi quando eu entrei no primeiro ano, que depois eu passei, fiz outro vestibular e passei para a URGS. Então são 26 anos dedicados à medicina. Então são 26 anos que a gente vai aprendendo, e mesmo hoje são coisas diferentes. A gente tem, dentro da cirurgia, a gente tem mudanças, né, de tecnologia acontecendo. Então tudo isso a gente vai aprendendo, não é estanque. Quem acha que se forma, fez 6 anos, aqui ó, terminei, acabou,
nunca mais vai abrir um livro, bom, troca de profissão. Troca de profissão, está no lugar errado. E não só isso, ok, vou ter a mesma mentalidade que eu tinha do 1998 agora, em 2024. Fazer as mesmas coisas. Fazer as mesmas coisas? Também não, do mesmo jeito não. Então a gente vai aprendendo, né? Às vezes na marra, às vezes tendo que engolir. O aprendizado da relação médico-paciente também, ela é dinâmica, né? Ela não é estanque. A gente vai afinando ao longo do tempo. Os Médicos Sem Fronteiras também me ensinaram bastante com isso, porque eu tinha que estabelecer um vínculo em que eles tinham que acreditar em mim. De novo, aí tu olha muitas vezes num país, brincava nessa guriazinha de olho claro, branca, sardenta aqui, que não fala a minha língua, que é completamente diferente, e eu tenho que acreditar nela. Então, como é que a gente pode passar isso também, muitas vezes com não verbal, assim, mas ganhar confiança. E aí tudo isso é aprendizado, tudo isso sempre é aprendizado. São alguns anos já, como a gente diz, assim, não termina com a faculdade, muito menos com a residência, né? Tá bem então, Maria. Muito obrigado por essa consulta. Hoje foi mais um canal paciente aqui com a doutora Maria Fernanda, médica, cirurgiã do Hospital Cristo Redentor e do nosso querido HPS de Canoas, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos voltar para lá. Voltando para nossa Queria te agradecer de novo por ter vindo aqui. Isso. E vamos conversar mais. Até a próxima.